Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sexta aula de navegação visual aérea e iniciando esse módulo a gente vai falar da orientação e da localização da Terra. Então, nesse módulo a gente vai aprender a como se orientar e como se localizar na Terra em algum voo, nos mapas, nas cartas aeronáuticas. Então, nessa aula a gente vai aprender orientação e direção na superfície da Terra. E a base da superfície da Terra, da orientação da superfície da Terra, é a rosa dos ventos e os graus direcionais, que eles vão dar a nossa direção e para onde seguir, para onde a gente tem que seguir na superfície da Terra, caso a gente esteja realizando algum voo, esteja perdido. Então a gente tem que entender essa parte. Primeiro a gente tem que entender o que é rosa dos ventos. Rosa dos ventos nada mais é do que direções e pontos que a gente deve seguir. Por exemplo, existem 4 pontos principais. Os pontos cardeais são os principais, são de referência, que todo mundo conhece. Norte, sul, leste, oeste. Norte vai ser sempre 0 grau, norte é sempre o 0 grau e aponta para cima. Leste equivale a 90 graus e aponta para a direita. Sul equivale a 180 graus e aponta para baixo. E oeste, que significa W, west em inglês, e east é leste, equivale a 90, e W, que é oeste, equivale a 270 graus. Existem os pontos colaterais, que são esses aqui, que eles são um pouco mais específicos, e existem os subcolaterais, que são esses menores ainda, que representam direções mais específicas ainda. Porque se eu falo vá para o norte, eu não vou saber exatamente para qual parte do norte ir. Se eu falo só norte, eu me refiro ao 0 grau. Mas se eu falo norte e nordeste, é uma direção muito mais específica, que pode ser, por exemplo, 23 graus. Então, a rosa dos ventos vai nos auxiliar justamente nessa parte de identificação. E junto com ela, existem os graus direcionais, que são basicamente as direções propriamente ditas da Terra. Porque foi o que eu desenhei aqui. Norte 0 grau, leste 90 grau, oeste 270. Então, os graus direcionais estão inclusos nessa rosa dos ventos. Então, a gente tem quantos pontos? 360. Por quê? Porque a Terra é redonda e existem 360 direções que eu posso ir. 360 graus que eu posso seguir na minha superfície terrestre. E a gente vai aprender a fazer a leitura das direções em uma carta aeronáutica. Então, só para dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu quero ir do ponto A, aqui é meu ponto A, ao meu ponto B, esse aqui é meu ponto B, eu vou ter que seguir uma certa direção. E eu não sei essa direção. Como que eu vou ver? Me baseando nos graus. Se eu vou sair do A para o B, basta eu traçar uma reta e ver a direção que eu devo seguir. Qual é a direção que está dando aqui? 40 graus. E se eu quiser voltar do B para o A, aqui dá basicamente 220 graus. Então é basicamente isso. Não é tão simples assim, a gente vai ver agora como fazer a leitura certa numa carta aeronáutica para a gente entender essa matéria de uma vez por todas. Bom, leitura de direção em uma carta. Essa aqui é uma imagem de uma WAC, que é uma carta diária, na qual foram plotados 2 pontos. Ponto A, aqui em cima, tá vendo o ponto A? E o ponto B, aqui embaixo. Qual que é o nosso objetivo? Definir qual a direção que a gente deve adotar para sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, ele quer saber qual direção eu tenho que seguir para chegar no ponto B da forma correta. Então, a gente vai seguir o passo a passo aqui de como saber essa direção. Primeiramente, a gente tem que plotar o ponto de partida e de destino. Já fizemos isso. Ponto A é o de partida, ponto B é o de destino. E estabelecer o sentido da rota. Também já fizemos isso. Se eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B, esse aqui é o sentido da rota, certo? Do A para o ponto B. E o que a gente vai fazer agora? A parte mais importante. A gente vai pegar o transferidor. O que é um transferidor? É basicamente
isso, um grau direcional. Tá vendo que meu transferidor, aqui o norte é o 0, aqui 90 graus, aqui 270 graus. Então, é um instrumento que eu vou usar para ler a minha direção. Então, a gente tem que posicionar o nosso transferidor centralizado em algum meridiano ou paralelo que cruze a rota. Então, lembra que paralelos são essas linhas imaginárias horizontais e meridianos são as linhas paralelas verticais, que vão nos auxiliar a ver essa direção. Então, tem que centralizar o transferidor em um paralelo ou em um meridiano que cruze a rota. Tá vendo que esse paralelo aqui está cruzando a nossa rota? Então, eu posso centralizar o transferidor nele. Tá vendo que esse meridiano aqui está cruzando a rota? Está cruzando a rota é essa linha laranja aqui. Então, eu posso centralizar nele. E sempre com o norte apontado para cima. Por quê? Porque numa carta, o norte, lembra que o norte significa cima, então o norte vai sempre estar para cima. Então, eu tenho que alinhar isso. Então, meu norte sempre para cima, meu 0 sempre para cima e centralizado. Bem aqui no meio, eu tenho que centralizar meu transferidor para ler a direção correta. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Só ler o sentido da rota em graus. Então, se eu quero ir do A para o B, é simplesmente eu ler aqui meu valor. Aqui não dá para ler direito, mas a gente consegue identificar. Se aqui é 90 graus, que é o leste, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. Então, se eu seguir do ponto A ao ponto B 210 graus, eu vou chegar ao meu ponto B. Então, fazendo aqui a representação aqui, se eu seguir para 200 e aqui ficou 220, opa, peraí, vou fazer certinho aqui. Se eu ir aqui é 210. Se eu seguir essa rota nessa direção para 210 graus, eu chego no meu ponto B em segurança. Então é basicamente assim que a gente lê as direções numa carta aeronáutica. Estabelecer os pontos, sentido da rota, centralizar o transferidor cruzando num meridiano, num paralelo que cruze as rotas, que cruze a rota, sempre com o norte apontado para cima, e só ler a direção e acabou. É basicamente isso que a gente tem que fazer para ler nossa direção. E só mais um adendo, que as direções lidas, aqui embaixo é uma observação, as direções lidas em qualquer meridiano, então a direção lida em qualquer meridiano, serão sempre em relação ao norte verdadeiro. Por quê? Existem dois nortes, o norte magnético e o norte verdadeiro. O norte magnético a gente já vai ver em outras aulas, mas é basicamente que na Terra existem declinações magnéticas. Então, nem sempre o norte real vai ser exatamente aqui no 0. Por exemplo, pode ter uma declinação magnética de 16 graus e o norte está localizado aqui. Então, o norte verdadeiro vai ser sempre o fixo. O norte verdadeiro é sempre o 0 e o magnético pode mudar. Não se atenham a isso agora, a gente vai entender isso nas próximas aulas, mas só para fim de informação, que em qualquer meridiano, sempre que eu ler uma direção em qualquer meridiano, ele vai ser sempre em relação ao norte verdadeiro, o 0. E, para eu saber minha direção real, é só usar minha declinação magnética e descobrir a direção real. Mas, basicamente isso, não se preocupem em entender isso agora. Se preocupem em entender essa parte de rosa dos ventos e graus direcionais, o que eles significam e o que eles fazem, os pontos cardeais e colaterais, que são importantes, os subcolaterais não precisa decorar, mas aprendam a fazer essa parte aqui. Então, essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, a gente vai falar de leitura de distância de cartas aeronáuticas. Espero que vocês tenham gostado e tchau!